Conexão Marília. Oferecimento Unimar. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscrições em unimar.br. Oralsim Implantes Dentários. A rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E Unimed Marília. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre com Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Marília. Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1, a mais indicada do Brasil, do professor Marcelo Rodrigues. Também com a gente, a companhia da Unimar, a Universidade de Marília e os Planos Prever, planos pensados em você. O nosso Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. 8 anos da nossa Oralsim Implantes Marília. Olha só, Oralsim Implantes Marília comemorando 8 anos. Eu me alegro por um lado e penso assim, né? Poxa vida, 8 anos se passaram. Professor Marcelo Rodrigues com a gente aqui, me honra com sua presença. Obrigado, viu, doutor, por estar aqui em mais um ano com a gente. Olha, Marcos, eu que agradeço. Realmente foram 8 anos que passaram muito rápido, né? A gente estava ali em 2015 falando sobre um projeto, sobre um trabalho. Você, naquela primeira entrevista nossa na clínica. Por isso que eu estou dizendo que eu não sei se eu fico muito feliz, que eu olho para aquela entrevista e vejo o tempo passou. Nossa, e a gente assim, sonhando, né? É verdade. Em como seria a evolução da clínica, como seria a aceitação de Marília e região. E foi muito legal porque a gente vê a rede crescendo como um todo e a Oralsim Implantes de Marília conseguindo realizar o propósito, que era realmente trazer para a nossa população, para quem é de região, a oportunidade de ter um tratamento inovador, um tratamento que devolvia seu dente fixo, que recuperava, né, a condição mastigatória, que trazia qualidade de vida e assim, aquela efervescência naquele momento de saber como seria isso, né? É Foi verdade. muito legal. Doutor, e você falou bem, né? Porque quando você começa um projeto, um sonho e tal, fica aquela expectativa, né? Como as pessoas vão receber isso, né? Como vai ser a nossa participação? E você olhar hoje, né, nesses 8 anos, com números tão expressivos, enfim, é óbvio, merece comemorar, né? Merece Sim. ter um mês especial de comemoração. Sim, para nós novembro é um mês maravilhoso. Nós temos ali o Novembro Azul, né, que é da dedicação à saúde do homem, de fazer o check-up, de planejar e prevenir qualquer doença futura. E vem o mês do novembro, aniversário de Oralsim. Dia 25 foi a inauguração, 25 de novembro de 2015. E a gente tem esse novembro para a gente como um mês realmente de conquista, um mês de felicidade, um mês de alegria. E a gente eu trabalhava com odontologia já há 20 e poucos anos, né? Quando montei a clínica, eu tinha 22 anos de odontologia, 22 anos que eu já atuava com tratamento com implantes, então, você está chegando nos 30 já aí, doutor? Já fiz 30 agora em julho. Que coisa. Em julho nós fizemos 30 anos de formado. Dia 30 de julho de 1993 foi a nossa formatura. Que legal. Então, assim, a gente já vinha de um envolvimento com a odontologia, de uma visão de trabalhar em equipe, sabe, multidisciplinar, cada um fazendo o seu melhor, cada um fazendo aquilo que mais gosta, né? Porque quando você faz o que gosta, você faz bem feito, você se realiza trabalhando, e isso é muito gostoso. E a gente vinha, mas como isso vai ser aceito? Trazer uma franquia, né? Uma franquia que tinha vários pontos diferenciais. Era uma franquia que só atuava com especialistas, era uma franquia que buscava oferecer ao implante dentário à população de uma forma mais humanizada, era uma coisa inovadora, né? Olha, o tratamento sem dor, um tratamento que se preocupa em tirar de você, que tem o medo, o desconforto, aquele receio antigo da odontologia, fazer com que ele desapareça, né, de uma forma humanizada. A clínica toda foi estruturada para acessibilidade, pacientes de mais idade, cadeirante ou portador de alguma deficiência de locomoção. Então, assim, era um projeto novo para Marília e nós somos há 33
de 550 espalhadas pelo país. A Uralsim era muito conhecida no norte do Paraná, depois ela cresceu em direção, ela foi para Santa Catarina, ganhou a região sul do país lá, toda aquela região. E depois que ela retornou para Marília, na verdade foi a segunda no estado de São Paulo. A gente acabou inaugurando muito junto com a capital. E depois disso, essa explosão, essa coisa de crescer e atingir várias regiões do país. Hoje a gente tem Uralsim implantes no Brasil todo. E o legal era que todos com o mesmo objetivo. O principal é o tratamento humanizado, é fazer com que o paciente, durante essa realização do sonho, ele tenha, na verdade, um tratamento com muito carinho, com muito respeito, e nesse momento de maior fragilidade dele, ele seja amparado, né? Então isso me atraiu muito com o projeto da Uralsim. E aí você, diante de tudo isso, começa a se deparar com vidas transformadas, né, dentro desse processo todo, que eu acho que isso talvez é o que mais... o maior retorno que você pode ter é essa conclusão do trabalho e a transformação que as pessoas passam. Mas antes, doutor, de você comentar, eu queria tomar liberdade, porque já que a gente está comemorando esses 8 anos, a Uralsim celebrando esses 8 anos de muitas vidas transformadas, é claro, não vai dar para a gente colocar todos aqui, mas um pessoal aí fez questão de trazer esse vídeo e falar um pouquinho dessa experiência. Então eu vou pedir para a nossa produção soltar aí o primeiro VT. Diz uma coisa, chama de Dulce, né, ou Dulce? Pode ser Dulce. Dulce, assim, eu gostaria de saber, primeiro, nós estamos conversando com a senhora Dulce, da Uralsim Implantes de Marília, e eu gostaria de saber como que a senhora chegou até nós, o primeiro momento, assim, de onde surgiu a Uralsim na vida da senhora? Eu não conhecia, né? Eu só, foi que nem eu falei, eu ouvi falar desses implantes, eu tinha medo, foi quando eu cheguei, né, aqui, conversei com o senhor e me deu toda aquela força e foi a hora que deu coragem. Às vezes a gente precisa de um... Então, do incentivo. Aí deu aquela coragem e eu falei, não, é agora. Em vez de tratar, arrancava os dentes. Bom, arrancava os dentes. Não tinha outro jeito, não tinha como... Sempre fazendo outra, né, trocando. Foram algumas trocas? Foram bastante. Foram 35 anos Foram bastante. Foi umas 12 a 13 trocas. E cada vez uma nova adaptação? Uma nova adaptação. Aprender a mastigar. A mastigar, tudo de novo, né? Como sai daqui de dentro, de repente? Doutor, a estética. Sim. Me sinto mais bonita, né? O conforto de poder comer, sorrir, né? Naturalmente. E sou uma mulher determinada. Olha, uma mulher agora com uma nova energia. Com uma nova energia, uma autoestima. Muito. Estava ali marcando e de repente percebe que a vida é muito mais bonita. Muito mais bonita. Foi através daqui que eu consegui realizar meu sonho. Agradeço o Dr. Marcelo e toda a equipe da Uralsim, que eu fiz o implante e foi um sucesso. E essa daí foi através uma das vidas transformadas, né? Tem mais depoimentos, a gente vai mostrar aí ao longo do programa, mas é interessante, né? E ela falou assim, essa questão da estética, né? Porque é óbvio, tem essa questão da mastigação, mas como a estética influencia, como as pessoas acabam se entristecendo por não poder sorrir, né, doutor? Muda, né? A autoestima, o conforto, a segurança de estar com a própria família, às vezes, né? Com as pessoas queridas dela ali. Isso é recuperado, né? É uma mudança realmente de paradigma, de história. Por isso que a gente fala muito em reescrever história. E se você observa, ela começa a frase dela usando duas situações que a gente tem realmente uma preocupação muito grande, que era o medo da dor e a falta de conhecimento que aquele caso tinha uma condição de ser realizado. Lembra que eu falo tanto? A gente às vezes fica muito repetitivo de falar que é o tratamento indicado para quem usa uma dentadura, para quem está usando uma ponte móvel. Muitos pacientes ainda acham que está distante da realidade dele, por conta da limitação óssea, porque algum amigo ouviu falar que não tinha osso, então ele já acha que para ele não é o caso. Um amigo falou que usou dentadura, 35 anos ela usou uma prótese. Você viu? E teve trocado ao longo desse tempo 12, 13 vezes.
Marcos, você não faz ideia como é difícil adaptar com uma dentadura. Porque a gente faz, e por mais que a gente se esforce, é necessário um período de adaptação, retornar ao consultório, fazer um pequeno desgaste, tentar tornar mais confortável aquela peça que ela é dura, sobre um tecido mole. Então, cada vez que eu mordo, a gente tem força, aquilo traumatiza. Então, cada vez que ela trocou essa prótese, ela passou por alguns meses depois de aprendizagem, para poder comer sem se machucar, sem sofrer. E isso no implante não existe. Então, é tão diferente, mas é uma coisa que parece, assim, meio, às vezes, fora da consciência das pessoas, que é tão simples. Sabe, hoje, o tratamento com implantes, mesmo em pacientes sem osso, é facilmente executável e, em muitos casos, em carga imediata. Então, a gente muda histórias de uma hora para outra de uma forma tão mais simples. É lógico, com vários exames, com vários procedimentos realizados para preparar o paciente, mas que transformam a vida, né? Pois é. Aliás, a gente vai para o intervalo, mas eu quero, no próximo bloco, falar um pouco exatamente sobre isso. Quem quer mudar a vida, né? Quem quer mudar a história nesse ano, dá tempo ainda, esse momento agora da Oral Sim, no aniversário desse mês de novembro, tem uma situação especial? Daqui a pouco o doutor Marcelo responde para a gente aqui. Eu vou para o intervalo, mas no intervalo, antes do intervalo, quero colocar mais um depoimento aqui de quem já teve a vida transformada com os implantes dentários da Oral Sim. Vamos lá. Foi através de indicações, né? E também percebi nas redes sociais também as apresentações do senhor e da Oral Sim, e eu me interessei, porque eu já fui vítima de um acidente de trânsito, porque eu não houve um tratamento na época do acidente, há muito tempo atrás, um tratamento odontológico. Percebi a necessidade de confeccionar uma prótese na parte inferior e a dificuldade também de falar, né? Também a parte estética também, né? Que eu estava com a parte de baixo estava bem inadequada. Então, para mim, resolveu a situação. A parte de dor, a parte também da fala, né? Eu estou bastante feliz, estou sentindo realizado, né? Por esse atendimento e foi muito rápido. E aconselho muitas pessoas que tiverem essa mesma necessidade ou parecida a vir para a Oral Sim e passar aqui pelo excelente atendimento, que com certeza vai sair realizado, feliz e vai se agradar, com certeza, toda a equipe. Uma coisa que também me sensibilizou bastante foi no dia da instalação, de colocar as próteses e tal, toda a equipe estava no corredor me aguardando, comemorando, né? Essa alegria que a gente... Desculpa. Esse momento, né, que a gente esperava e todos daqui da Oral Sim festejando, felizes e me parabenizando, porque eu fiquei feliz também. Então, isso aí marcou bastante também, né? O atendimento, né? Todo o pessoal, desde a recepção, os demais profissionais, todos nos corredores, na sala do atendimento, me parabenizando, felizes e fazendo eu sorrir com mais propriedade. A Wanda é paciente da Oral Sim e fez o seu tratamento com implantes dentários e está feliz da vida. Está mastigando com qualidade e sorrindo à toa. Dá só uma olhada nessa história. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, que eu terminei o implante, foi pegar uma maçã e morder. Gente, eu nunca mordi uma maçã. Eu nunca mordi. E aí, assim, chegar aqui em casa e pegar uma maçã e morder a maçã, nossa, foi um prazer muito, uma alegria, assim, sabe? Fiquei, né, chega assim, chorei de emocionada, sabe? A satisfação mesmo. Vocês não imaginam o prazer que é de estar mastigando. Se você quer se deliciar com vários alimentos, sentindo o sabor e a textura de cada um deles, a Oral Sim tem a solução para você. Ligue agora e agende uma avaliação na Oral Sim do professor Marcelo Rodrigues, 99907
2707 e volte a comer à vontade. Oral Sim, a rede de clínicas mais indicada do Brasil. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. Ordem no tribunal. E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Novembro é o mês para nos unirmos e derrubarmos tabus sobre a saúde do homem. A Unimed Marília oferece ampla rede própria e credenciada, com médicos qualificados para ajudar você na prevenção e nos cuidados com a sua saúde. Adquira seu plano de saúde. 14 3402 2522. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A Ultrarad inaugura sua nova ressonância magnética, visando maior conforto e qualidade para você. Exames muito mais silenciosos, rápidos e que garantem conforto e tranquilidade na hora de fazer o exame. Essa nova tecnologia reduz o desconforto e a sensação de claustrofobia. A ressonância da Ultrarad é a primeira da região que conta com um exclusivo software que gera imagens de altíssima definição, fundamental para diagnósticos de enfermidades cerebrais, renais, hepáticas, ortopédicas e outras que não seriam detectadas com tanta facilidade. Você merece o melhor. Você merece Ultrarad. Estamos celebrando 40 anos de trajetória. Eu e o Confiança. Histórias de muita sinergia de valores, ideais e superação de desafios. Tudo para entregar nosso melhor. Qualidade, conforto, praticidade, economia e sempre a melhor experiência de compra. Histórias construídas com base na família e relação de confiança com os clientes, colaboradores e comunidade. Esse é o Confiança Supermercados e pode confiar, essa história também é sua. Confiança há 40 anos, prazer em servir e encantar você. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Marília. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, completando aí 8 anos em Marília, hein? Conosco também a Unimar, a Universidade de Marília e os Planos Prever, planos pensados em você. Gente, olha, a gente está batendo um papo aqui com o professor Marcelo Rodrigues, diretor clínico da Oral Sim, que está neste mês de novembro comemorando os 8 anos em Marília. E a gente está trazendo aqui, muito legal, alguns depoimentos de vidas que foram transformadas a partir do tratamento com implantes dentários, que é algo assim que a gente percebe, você que está acompanhando aí em casa, observou aí a emoção tomando conta, né? É algo assim que talvez a gente não tenha nem noção do que é isso, né? Porque só quem vive mesmo um momento como esse, que o impede de comer, de se alimentar adequadamente, que o impede de sorrir, de se relacionar socialmente, é que sabe quão valoroso é essa transformação, né, doutor? Exatamente, viu, Marcos? A gente tem inúmeras histórias ao longo desses 8 anos, pacientes assim que realmente nos comoveram, mudaram a nossa própria forma de pensar e de agir, de trabalhar com o paciente pela forma como a gente foi aprendendo com eles, como o tratamento mudava as suas histórias. Então, é muito gostoso crescer, né, aprender com as pessoas. E assim, muitos têm um pouco de vergonha, então muitos depoimentos nós guardamos para nós. Mas eu não exponho, porque as pessoas às vezes são conhecidas, pessoas da sociedade, pedem para a gente não usar e a gente respeita isso com o maior carinho. Tudo que nós temos é sempre pacientes que assinaram termos, que são cientes do uso, mas assim, são histórias muito comoventes. E eu acompanho. E é legal porque isso até estimula as outras pessoas também, né, doutor? Claro, e é interessante, Marcos, que mesmo aqueles que a gente não divulga, você acompanha nas redes sociais e você vê um antes e um depois na vida da pessoa. Como ela muda, rapaz. É muito gratificante saber que participou daquilo. É muito gostoso. Ô, doutor, e aí eu fui para o intervalo dizendo o seguinte, olha, para quem está
pensando agora, puxa, eu preciso também ter essa transformação, preciso mudar. Dá tempo ainda para esse ano? O que a Oral Sim, para esse mês de aniversário, preparou? Olha, a gente prepara sempre um novembro de muita festa, de muita alegria na Oral Sim. E assim, o objetivo nosso realmente é mudar a história das pessoas. E chegando com o final do ano, né, com as festas, tudo muito próximo, a gente pensa realmente em mudar essa história e trazer conforto, trazer estética, trazer condição mastigatória, saúde, sabe, Marcos? Saúde. Então, nós ainda vamos realizar inúmeros pacientes de carga imediata ainda nesse ano, pacientes que iniciarão seu tratamento numa segunda-feira e, ao tardar, quarta, quinta ou no máximo sexta-feira, sairão com o seu sorriso reabilitado. Que coisa maravilhosa, hein? E nós vamos ter inúmeros pacientes que vão fazer o tratamento convencional, mas que sairão com talvez um dente infeccionado, um dente que causaria dor, uma raiz residual tendo sido removida, os seus implantes tendo sido instalados e as peças provisórias colocadas. E passarão o Natal, Ano Novo com o período de cicatrização contando, para que o seu implante possa ser usado logo no começo do ano. O mais importante que eu digo para o paciente é iniciar o tratamento. Porque a partir do momento que nós iniciamos, você vê uma mudança, um start no paciente, desde a primeira limpeza, Marcos. É maravilhoso você ver como a pessoa fica dinâmica, como ela muda o seu semblante, a sua vitalidade. Ele já começa a perceber que aquela situação que acompanhou ele por décadas, às vezes, tem solução e a poucos dias ou a poucos meses será resolvida de uma forma indefinitiva com o tratamento com implantes. Então você vê que assim, o mais importante para a gente é dar o primeiro passo. Para novembro, nós temos um mês de festas. Toda semana a gente planejou alguma coisa diferente na clínica, uma forma de, assim, mimar os nossos pacientes, né? Sim. De agradecer e retribuir o carinho, a confiança que sempre recebemos. Mas preparamos também para esse sábado agora, né, dia 11, um momento especial, um sábado que nós temos um horário de atendimento estendido. Para quem é de Marília região, nós recebemos muitos pacientes da região e que acompanham seu familiar. Eu sempre gosto muito do sábado, porque sempre é o momento em que o filho acompanha o pai, sabe? O neto vem com o vovô, o marido acompanha a esposa ou vice-versa. E aí você consegue um momento de avaliação com o paciente, um momento de assim, compreensão da família com relação àquele momento, aquela necessidade, coisas que às vezes o familiar não percebe no cotidiano, no dia a dia corrido. Você consegue ali realmente assim, fazer com que ele se compadeça daquela situação e, o mais importante, participe daquela evolução, daquele planejamento, daquele tratamento. Então, são momentos marcantes que a gente prepara para mudar a história dos nossos pacientes e fazer com que realmente o tratamento seja muito claro para ele e que seja muito tranquilo na execução para que ele tenha o melhor da odontologia, né? Ô doutor, e claro, alcançar o quê? Essa transformação que a gente vai mostrar mais um caso aqui na tela. Vamos lá. Alguns anos atrás, eu ainda muito jovem, eu tive um acidente que eu acabei tendo traumas nos dentes. Sabia que eu não podia comer direito, eu não podia morder direito. E eu sonhava em poder fazer isso. A vida inteira, desde de jovem, eu sempre procurei um tratamento onde da qual eu ficasse feliz e satisfeita. E eu procurei e não conseguia encontrar. Foi até quando, há um ano atrás, eu encontrei a Oral Sim. A minha surpresa foi a maneira que a gente é recebida aqui desde o início. Não tive nenhum tipo de problema algum. Eles ligam para você, eles se preocupam com você, com o seu bem-estar. O que eu precisava, eu encontrei aqui. Os tratamentos anteriores, nada era do que ele me mostrou. A realidade foi uma só. Ele mostrou exatamente o que eu precisava, o que os outros não me mostraram. Eu já estava muito triste, há muitos anos já, à procura e não encontrando o que eu queria. Quando eu saí daqui, que eu coloquei meu dente, eu fiquei assim. Aí eu mordi uma maçã, falei, mentira. Ali eu fiquei muito feliz. Estou muito satisfeita, estou muito feliz. E eu aconselho quem não conhece a Oral Sim, vir conhecer. Você acaba tendo um carinho muito grande por todos eles. Um por um, você acaba sabendo o nome de cada um. Seu nome do Dr. Marcelo, que é o diretor, seu nome da doutora Larissa. É imediato o atendimento. Eles não esperam, eles te atendem. Acham um lugarzinho ali que te encaixa. Então, o meu sentimento por eles é de extrema gratidão.
Essa é a palavra para definir a Oral Sim, gratidão. É incrível, né, doutor? Você vê, a cada história tem um detalhe interessante, cada história revela uma surpresa e a cada história demonstra aí a importância que é você prestar um serviço desse tipo. Então, Marcos, e como a gente estava falando, será que a gente ouve as pessoas que estão próximas da gente, que a gente sabe que elas estão passando por isso? Por isso que eu falo que quando vem um familiar, é o momento em que os dois conseguem focar num problema, olhar com outro olho e assim, conhecer um pouco, né, o pessoal fala, né, do usar o seu sapato, né? A gente nunca usa o sapato do outro, né, para saber onde está apertando, né? Então é muito interessante quando você conversa com os pacientes, entender sua necessidade. E cada um tem um valor, né? É interessante, cada um tem uma coisa que chama a atenção ou que ele gostaria de fazer. Então a gente consegue realmente mudar essas histórias. Por isso que eu gosto muito da avaliação, eu gosto muito de entender a necessidade do paciente. E para realizar esses tratamentos, a gente tem que conhecer muito da saúde do paciente, das condições gerais dele, apoiados em exames bioquímicos, exames de sangue, apoiados em avaliações cardiológicas, que eu tenho parceiros cardiologistas que me dão um suporte muito bom. Eu tenho ali condições de apoiar no exame radiográfico com uma boa imagem de radiografia e tomografia, para entender realmente a condição de estrutura óssea, volume ósseo e como a gente consegue realizar o tratamento. Muitos pacientes questionam a tomografia. E é um exame fundamental para que a odontologia possa trabalhar hoje sem osso. Sem uma boa tomografia, eu não consigo eliminar um enxerto. Então o paciente acaba depois compreendendo que os ganhos em tempo de tratamento, em número de procedimento, com um simples exame de apoio de imagem, é muito grande. É o momento da gente poder definir se vai poder ser realizada uma carga imediata ou não, um tratamento sem enxerto ou não. E isso é ganho para o paciente. Então, assim, a gente usa muito esse tipo de recurso para que o tratamento seja o mais eficiente, o mais efetivo e o mais importante, o mais rápido e indolor. Então, é realmente se preocupar com oferecer ao paciente um tratamento que vai durar muito, que vai solucionar problemas antigos e que o melhor vai ocorrer de uma forma muito natural, sem grandes preocupações, sem grandes traumas e gerando para ele qualidade de vida, né? Ô, doutor, que fatores assim o senhor percebe que acabam adiando as pessoas, né? Os principais fatores assim que acabam adiando as pessoas de iniciarem o tratamento? Eu acredito que a maior parte dos tratamentos que são adiados é pela falta de realmente conhecer o tratamento. É saber sobre o tratamento com implantes dentários e como ele é realizado. Então, quando o paciente entende as etapas, eu faço questão de explicar, eu brinco com os pacientes que assim... O senhor é professor há quantos anos também, né, doutor? Tem essa didática fácil. São 28 anos, né? Então acho que eu não consigo fazer algo se eu não explicar o que eu for fazer. Então aí é hora desse bate-papo, da gente tentar explicar, eu brinco com o paciente, às vezes eu vou estar falando alguma coisa que ele não entenda, porque é uma coisa tão natural para nós que estamos ali no dia a dia, né? Mas eu faço questão de explicar as etapas para que ele esteja familiarizado, para que não fique aquela surpresa ou que ele crie aquela imagem, sabe, aquela expectativa de algo que possa ser tão simples de executar. Então a gente tenta, da forma mais simples possível, deixar o paciente muito tranquilo de como será o procedimento, quais as suas etapas, o tempo de realização, os medicamentos ou os detalhes de manuseio que ele vai fazer para nos ajudar. Fazer ele se familiarizar ao máximo com o tratamento, e isso facilita muito o paciente realizar o procedimento. Então, eu penso que realmente a gente fala muito sobre o tratamento, fala muito sobre o ganho, fala muito sobre técnica, sobre etapa, e isso ainda é fundamental. A gente vai precisar falar muito mais ainda sobre como é o tratamento para que a gente consiga trazer as pessoas para essa nova etapa da odontologia. Porque eu me lembro que no início da sua explicação, no primeiro bloco, você mencionou algo assim muito importante a respeito disso também, que você disse que às vezes a pessoa recebe informações inadequadas, né? E essas informações inadequadas acabam muitas vezes criando alguns estigmas que impedem a pessoa de avançar, né? Ele realmente cria um bloqueio, né? Um bloqueio que parece assim... Parece que depois ela fecha o ouvido para o assunto, né?
cria uma imagem tão real, aquilo, porque quando uma pessoa conta a história para você, e carregada de detalhes desagradáveis, você marca aquilo, você não esquece. Verdade. E aquilo passa a ser seu, vira uma crença, né? Você, não, para todo mundo há rejeição, ou para todo mundo precisa de enxerto, ou não é para todo mundo que se realiza. E isso, às vezes, é uma forma de se autoproteger. Porque quando eu quero muito algo, eu tenho medo de não conseguir. E aí a pessoa ouviu uma história negativa, antes dela se frustrar, ela já assume aquilo como próprio. Eu não vou nem tentar, porque se para ele não deu certo, para mim também não dará. E a pessoa se priva de um resultado, né? E claro que o que a gente não pode esquecer é que a odontologia avança a passos largos, né? Quer dizer, você vê que há uma evolução extraordinária e isso vai acontecendo o tempo todo. Então, assim, talvez acho que é mais fácil a gente falar assim, se existe algum caso que não é possível, porque, na verdade, hoje o implante, ele está muito próximo de todos, né, doutor? É difícil você ter um fator que, você não pode. Tem uma ou outra situação raríssimos, né? Um medicamento, algo parecido, que a gente detecta nessa entrevista, mas de qualquer forma, se houver uma limitação, a gente vai oferecer o melhor tratamento opcional e importante para mudar a história da pessoa. Quer dizer, você sempre tem uma alternativa. Nós teremos uma solução. Para todos nós teremos uma alternativa. Olha aí, fica com essa palavra aí, hein? Tem solução para todos os problemas. Você não vai deixar de sorrir, não vai deixar de se alimentar bem, enfim. Você precisa realmente dar o passo para mudar a sua história. E amanhã ou depois, quem sabe, você está contando a sua história aqui no Conexão, como a gente vai assistir agora aqui antes de ir para o intervalo. Pega aí, ó. Você que ainda sofre com a falta de dentes ou com o uso da dentadura que tanto te incomoda, eu quero que você conheça a história da dona Clarice. Assista esse depoimento comigo. Eu era muito nova, né? Eu tinha uns 13 anos, meus dentes começaram a estragar. Aí eu fui no dentista, ele achou que eu ia perder tempo se eu fosse tratar, porque estava muito estragado mesmo, então ia, né? Aí eu tirei os dentes de cima, da parte superior. Coloquei dentadura, eu era muito nova, né? Aí os dentes da inferior eu tirei, eu tinha uns 38 anos mais ou menos, né? Então, eu passei por várias dificuldades para falar, né? Para comer, para tudo, né? É difícil para tudo. A gente fica meio constrangido, né? No meio do povo, assim, quando sai, né? Vai em festa, fica meio constrangido. Eu machucava muito a minha prótese, né? Então eu tinha muita dificuldade para comer. E eu tinha medo, né? Muito medo de vir, tinha uma falar que doía, então eu tinha muito medo. Aí um dia eu resolvi vir, são muito atenciosos, né? As meninas muito bacanas, e não senti nada. Transformou muito, né? Ixi, minha vida é outra coisa, né? Para comer, para falar, para rir, né, que a gente não tinha muita, assim, aquela vontade de sorrir, né. Então, hoje eu me vejo no espelho, eu vejo outra pessoa. Uma pessoa mais bonita, né, mais, assim, mais viva. Foi muito importante. Eu arrependo de não ter feito antes, né, ficar com medo, que eu devia ter feito muito antes, né. Eu arrependi de não ter feito antes. Muito feliz. Minha vida mudou completamente. Novembro é o mês para nos unirmos e derrubarmos tabus sobre a saúde do homem. A Unimed Marília oferece ampla rede própria e credenciada, com médicos qualificados para ajudar você na prevenção e nos cuidados com a sua saúde. Adquira seu plano de saúde. 14 3402 2522. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Você já ouviu falar sobre a ressonância magnética cardíaca? A ressonância magnética cardíaca é um exame de alta resolução que permite avaliar várias características do seu coração. Ela vai permitir avaliar
o tamanho, quais são os volumes das câmaras cardíacas, qual que é a composição daquele tecido e vários outros parâmetros. Com ele, é possível a gente avaliar se a pessoa tem algum distúrbio tanto da função, como eu disse previamente, mas também se a pessoa tem alguma infiltração por tecido adiposo, se aparece alguma coisa de fibrosa ali no coração também. Todos eles são indicativos de doença. Além disso, nós também podemos avaliar se a pessoa tem algum tipo de inflamação, que a gente chama de miocardite, ou também avaliar, no caso do infarto, o quanto de área que a pessoa teve de lesão. Então é um exame muito completo, né? E que pode trazer várias informações para o médico. Ele pode ser feito com e sem contraste, mas geralmente para se avaliar a composição do tecido é necessário utilizar o contraste. Exame sem contraste a gente vai conseguir fazer apenas avaliação de válvula, avaliação de função e em alguns casos específicos a quantificação do ferro cardíaco, que às vezes é necessário se avaliar isso também. Mas aqui no CMD é possível realizar todos esses tipos de avaliações de uma forma muito precisa. A Wanda é paciente da Oral Sim e fez o seu tratamento com implantes dentários e está feliz da vida. Está mastigando com qualidade e sorrindo à toa. Dá só uma olhada nessa história. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, que eu terminei o implante, foi pegar uma maçã e morder. Gente, eu nunca mordi uma maçã. Eu nunca mordi. E aí, assim, chegar aqui em casa e pegar uma maçã e morder a maçã, nossa, foi um prazer, uma alegria, assim, sabe? Fiquei... Né, chega assim, chorei de emocionada, sabe, de a satisfação mesmo. Vocês não imaginam o prazer que é de estar mastigando. Se você quer se deliciar com vários alimentos, sentindo o sabor e a textura de cada um deles, a Oral Sim tem a solução para você. Ligue agora e agende uma avaliação na Oral Sim do professor Marcelo Rodrigues, 99907-2707 e volte a comer à vontade. Oral Sim, a rede de clínicas mais indicada do Brasil. E aí, agora, já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. Ordem no tribunal. E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais! São 2 milhões em prêmios. E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust. Corre participar! Volta no nosso Conexão, sempre com a nossa Unimed. Aqui tem vida, aqui tem gente, aqui tem Unimed Marília. Conosco também Oral Sim Implantes Marília. Olha, a Oral Sim está completando 8 anos. Oral Sim Marília, 8 anos. E a gente está hoje batendo um papo a respeito aqui. Conosco também Unimar, a Universidade de Marília e os planos Prever, planos pensados em você. Olha só, doutor Marcelo, está realmente incrível a gente poder trazer aqui esses depoimentos, mas você sabe que no intervalo aqui a gente conversava e eu queria até compartilhar com as pessoas mais um depoimento aonde a frase não é para você, né? Não é para você. Me falavam que doía. Que doía. Que doía. Sempre me falaram que não dá porque falta osso. Me falaram e isso acaba tirando a oportunidade de tantas pessoas, porque assim, quando a gente pode ajudar, trazer uma mensagem positiva, uma coisa que ajude as pessoas, a gente tem que explorar ao máximo. E a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai tocar em todos os nossos encontros, Marcos, da mudança de vida, da qualidade de vida e de como o tratamento pode ser para todos, né? Ô doutor, e aí vamos imaginar assim, porque nós temos nesse momento que você tem esse período não é entrevista, né? Depoimento. Não, agora me fugiu aqui a palavra. A avaliação, poxa, que acaba sendo uma entrevista, né, na verdade, né? Porque você
isso é muito importante, você conhecer a história do paciente, claro que cercado dos exames de imagem, essa coisa toda, mas essa conversa, ela é assim, algo que começa a te dar um norte do que fazer, né? Sim, viu? Nós chamamos de consulta de avaliação. Consulta de avaliação. Uma consulta de planejamento. Então, naquele momento, Marcos, eu tenho que absorver tudo que o paciente traz da sua história e tentar entender a sua necessidade. Não é um tratamento em que eu defino o que eu quero fazer, e sim, a gente observa as necessidades do paciente, com benefício, uma palavra bonita, as ambições dele, o desejo dele, do que ele quer no futuro, e entender as necessidades dele. Então, é um momento em que eu gosto muito de conversar, de saber sobre a vida, sobre as necessidades, sobre as histórias, como a gente falou, né, que a gente já viu tantas, e aí entender também as condições aí fisiológicas dele, como está o seu corpo, o seu sangue, os seus ossos. E aí sim, junto disso, e com os exames de imagem, a gente fazer um planejamento onde eu posso colocar 1, 2, 3, às vezes 4 ou 5 opções de tratamento para que aquele paciente consiga realmente exercer a mastigação que ele deseja, ter a saúde que ele necessita, poder comer de tudo que ele quer e sorrir, muitas vezes falar, muitas vezes cantar. Então, cada paciente traz uma história para nós. E por isso que é tão importante uma consulta um pouco mais ampla, onde você observe o paciente não apenas como uma boca, mas sim como um todo, né? A gente está ali para entender tudo que possa ajudar no tratamento, tudo que possa necessitar de um ajuste para poder realizar o tratamento e entender qual a vontade, a necessidade do paciente, né? E mostrar para ele o que pode ser feito. Porque muitas vezes o tratamento, o paciente ele concorda com o nome, mas ele não sabe realmente o que é esse tratamento. Então é hora da gente mostrar, olha, então o que nós estamos propondo para o senhor é uma peça dessa forma, com esse aspecto, com esse material, que vai ter essa durabilidade, essa função, ele se familiarizar, para ele entender realmente como ele vai ter a realização do tratamento e os ganhos que ele proporciona, né? Ô doutor, e aí, por exemplo, nessa consulta de avaliação, você tem ali uma situação, por exemplo, que o indivíduo está apto para fazer a carga imediata, e você vai para uma situação de carga imediata. Às vezes não tem essa condição, e aí você faz um tratamento convencional, né, que a gente pode dizer assim. Sim. E esse convencional tem um prazo de quanto tempo, assim, para o indivíduo? Quando nós não conseguimos a carga imediata, isso está associado à qualidade óssea. Então, no momento da cirurgia, você detecta a força que o implante oferece de resistência. Você consegue saber a força que foi parafusado aquele implante. E isso dá condição para você definir. Posso trabalhar nele com 60 dias, ou 90 dias, ou 120. De acordo com o torque, com a força que foi dada. Legal. Então, a partir daquele momento, nós replanejamos os seus prazos. Então, eu combino sempre com o paciente, todo mundo que já me conhece vai saber, eu gosto de falar 6 meses. Começa com 6 meses. Porque é o máximo. Sim. Então, o prazo máximo para um implante ósseo integrar são 6 meses. Mas a partir do momento que você instalou, você pode optar, dependendo da força dele, para 3, 4 ou 5 ou até 6 meses. Mas o segredo está, nós estaremos realizando um tratamento onde os implantes vão permanecer ali para o resto da vida e um tratamento que tem uma grande longevidade. Então, às vezes, aguardar alguns meses não vai fazer uma diferença grande quando você fala em pacientes, como eu já tenho pacientes, que estão há 28 anos com a peça instalada e que estão vivendo sua vida em plenitude desde aquela época até hoje. Dá para a gente falar que é um tratamento definitivo, né, doutor? Sim. O implante, o objetivo é que ele fique o resto da vida ali. Muitas vezes a prótese, por fadiga, pelo mau uso ou pela característica do material, pode ser trocada. Por exemplo, a resina, a cada 5 ou 10 ou 15 anos, dependendo da característica do paciente, se ele é bruxista ou não. Uma porcelana, talvez o resto da vida. Então, vai depender do material que nós usamos para definir o tempo de longevidade. Mas é um tratamento proposto para durar o resto da vida. Que legal. Vamos acompanhar mais um depoimento. Eu gosto dos depoimentos, porque os depoimentos tira aqui o foco da gente e mostra o foco para realmente, para quem teve a vida transformada, para que você que está nos acompanhando e de repente está aí recebendo essa informação de uma maneira positiva e dizendo, poxa, dá para mim, acho que é isso que eu preciso, eu vou dar o passo,
Eu quero que você seja estimulado por essas histórias incríveis de vidas de gente real, assim como eu e você, que foram transformados através da Oral Sim Marília, Oral Sim Implantes, que está completando 8 anos. Põe na tela aí. Você que ainda sofre com a falta de dentes ou com o uso da dentadura que tanto te incomoda, eu quero que você conheça a história do Carlos. Assista esse depoimento comigo. Eu tive um acidente e perdi Luiz Gustavo. os dentes da frente. Aí, isso há muito tempo atrás. Aí eu coloquei uma prótese fixa, mas ela dava um problema tremendo, sabe? Aí os dentes que ela era fixado começou a dar problema. Você saía com os amigos num barzinho, ia tomar alguma coisa, tinha aqueles problemas de água gelada ou alguma coisa quente, sabe? E dava aqueles problemas. Dor de dente, o próprio dente que segurava a prótese dava um problema. E foi passando, e você vai enrolando, né? Aí o que aconteceu? Chegou no limite, eu falei, não, vamos fazer. Aí vim aqui, eu já tinha um pessoal que vinha aqui e falou, vai lá, e lá é muito bom, fala com o pessoal e tal. Aí vim falar com o doutor Marcelo. Aí chegou aqui, ele me convenceu. Falei, doutor, não tem perigo? Eu falei, não. Falei, então vamos fazer. Aí resolvi, fiz. Nossa, mas eu me arrependo assim, mas muito mesmo, de não ter feito isso há muitos anos atrás. Não é, muitas vezes você vai extrair um dente e você toma uma anestesia e fica toda a boca toda assim e tal. Não, não teve nada disso. Quando terminou o trabalho, a anestesia já estava ao fim, chegando ao fim. Eu saí daqui tranquilo. Autoestima, onde você chega, você pode falar à vontade, sabe? Eu tenho meu irmão, inclusive ele está aí. Ele tinha o mesmo problema que eu. Aí, no terceiro dia, eu liguei para ele e cheguei. Colocou os dentes, coloquei. Eu vou aí te ver. Aí ele foi lá. Quando ele olhou, eu falei, não acredito. Eu vou fazer. E vai começar o tratamento amanhã para colocar. Eu faço parte da família Oral Sim, porque eu ligo para cá, eles me atendem. Tanto é que eu liguei agora há pouco, eu estava na cidade, e ela falou, vamos adiantar um pouco aquele horário e tal. Eu falei, eu estou na cidade. Falou, mas não dá para você vir? Eu falei, dá, só que eu estou sem máscara. Eu saí com outro carro e minhas máscaras ficou no outro carro. Como eu não desço do carro, eu falei, tudo bem, tô... Aí eu liguei para ela e falei, na hora que você chegar, você me avisa que eu vou lá fora e levo uma máscara para você. Eles fazem muita amizade, você acaba ficando da família quase. Foi muito assim, sabe? Eu fiquei emocionado, quando eu olhei no espelho, eu mudei, né? Você olhava assim no espelho, você via que você era outra pessoa. Mais uma história aí de transformação, né? E que legal, você viu? Ele disse, o irmão, quando viu, falou, eu vou fazer também, e já fez. É o ver para crer, né? Você vê? Então, isso é que é legal. Por isso que a gente fala tanto, né? De conversar, de pedir uma orientação para a família. Mas se tiver uma resistência, alguém uma história mais triste, continue insistindo, converse com mais pessoas, acompanhe nas redes sociais, porque tem solução. É muito atípico. Se houve uma pessoa que infelizmente teve uma história triste, a gente vai respeitar e geralmente a gente conserta. Os pacientes nos procuram para retrabalho, que nós chamamos, e saem satisfeitos, porque realmente conseguiram atingir o que eles esperavam, a expectativa. Mas o objetivo maior é realmente você ver essa situação, a pessoa falar, eu sorrio, eu estou feliz, e o irmão chegou em casa, a hora que vê, sabe aquela coisa que te encoraja, né? Ah, você fez, eu vou também. É. Então, isso é muito gostoso de ver, e é muito comum, porque eu tenho inúmeros pacientes que eu atendo a família toda. Então eles retornam. E outro ponto importante dessa fala do seu Carlos, né? Acho que foi essa questão do atendimento também, da cumplicidade de toda a equipe, desse carinho que ele recebeu lá. E vale a gente ressaltar e parabenizar a equipe lá, viu, doutor? O pessoal, as meninas são uns amores, os dentistas. É uma equipe toda que realmente preza e entendeu o princípio do tratamento humanizado, que era realmente oferecer ao paciente, num momento de fragilidade, todo o acolhimento, para que ele consiga, durante toda a etapa do tratamento, ele encontrar parceiros, né, encontrar ali um local de apoio para que ele realize o sonho e realmente tenha a vida modificada, né? Ô, doutor, eu vou ser meio clichê agora nesse final de programa aqui para perguntar assim para você, Oral Sim Marília, 8 anos, e aí? Como é que você se sente? Olha, Marcos, a gente realmente se renova a cada dia. A cada segunda-feira, quando eu chego na minha sala e começo a entender a necessidade de cada paciente, você fica assim,
muito animado de trabalhar e eu vejo muitos e muitos anos de Oral Sim Marília, muitas e muitas vidas transformadas. Nesses 8 anos, mais de 3.000 vidas. Não, vamos falar de histórias de verdade, modificadas com o nosso carinho, sabe? Isso é um número que me deixa muito contente e realmente um número muito grande de implantes que mostram que a gente está chegando realmente no nosso objetivo, que é devolver a condição de mastigação, devolver saúde, devolver sorriso às pessoas. Então realmente me sinto muito motivado e realmente sei que a gente está trilhando um caminho correto. Que legal. Doutor, olha, parabéns pelos 8 anos da Oral Sim Marília, Oral Sim Implantes Marília, completando esses 8 anos e celebrando junto com a gente aqui. Eu tive lá no primeiro dia, né, no lançamento, e agora comemorando esse 8º aniversário. Obrigado pela parceria sempre, doutor. Marcos, eu que agradeço, realmente sempre de portas abertas, sempre nos ajudando a levar informação para as pessoas, né? Trazer uma boa informação, como você mesmo diz. E realmente é uma parceria muito prazerosa para todos nós. Você sabe do respeito e carinho de cada um da equipe por você. E realmente assim, a gente agradece estar aqui, podendo falar sobre o nosso trabalho, falar sobre esse nosso aniversário de 8 anos, que é motivo de orgulho, deixando a clínica de portas abertas. Novembro é o mês do aniversário, tá? Da Oral Sim Implantes de Marília, é o mês das pessoas realmente receberem um pouco de tudo que nós recebemos delas. Então é o momento que a gente realmente faz de tudo para mudar a história das pessoas. E ó, uma dica para você que está nos acompanhando, segue a Oral Sim Implantes no Instagram, @Oral Sim Implantes Marília. É muito fácil, você vai seguir lá tem muita informação, você entra em contato com o pessoal ou você liga no 99907-2707 e já fala com a equipe da Oral Sim. Doutor Marcelo, muitíssimo obrigado, é sempre uma alegria tê-lo aqui. Parabéns mais uma vez pelos 8 anos da Oral Sim Implantes Marília. Muito obrigado, Marcos, agradeço realmente, desejo a todos uma ótima noite e a Oral Sim está sempre de portas abertas. É isso aí. E o nosso Conexão fica por aqui. Falamos dos 8 anos da Oral Sim Implantes Marília. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional com histórias incríveis de vidas transformadas. Vale a pena você conferir aí, viu? E a gente tem a reprise aí nessa quinta-feira, amanhã, exatamente às 8h30 da manhã. Dá para você acompanhar também ou pelas redes sociais. O nosso Conexão fica por aqui, sempre em nome de Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Marília. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, comemorando 8 anos em Marília. E também conosco a Unimar, a Universidade de Marília e os Planos Prever, planos pensados em você. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimar. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscrições em unimar.br. Oral Sim Implantes Dentários. A rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E Unimed Marília. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.